Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. As relações entre religião e política estão presentes ao longo de toda a história. Aqui no Brasil, os discursos religiosos, como de modo geral, serviram tanto para confirmar quanto para contestar o poder político. Mas quais são as características desse momento que nós vivemos? É isso que nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, Fábio Pi. Ele é historiador e teólogo. Seja bem-vindo, Fábio. Prazer, Flávio. Tudo certinho. É um prazer estar aqui com você no programa Religare. E estamos aí para o diálogo, né? Estamos aí para a conversa. Quero dizer de antemão do carinho, do prazer de estar aqui com vocês. Programa que eu já acompanho já tem alguns anos. E aí é bom poder agora fazer parte de forma mais direta dessa história. Pode fazer parte aí da história do nosso programa. Obrigado, Fábio. E você pode acompanhar esta entrevista, assistir às outras entrevistas, também compartilhar os vídeos do Religare através da nossa conta no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino, porque aí você vai ficar sabendo quando o novo programa for ao ar e você vai poder compartilhar, então, com outras pessoas. Ô, Fábio, em linhas gerais, como é que nós podemos caracterizar as pesquisas, os debates, as discussões em torno aí de religião e política? Bom, religião e política é um tema muito caro, assim, para quando a gente vai falar sobre saber científico no Brasil, mas também remonta à própria história e formação do Brasil, quando a gente pensa na formação do catolicismo, como que ele ajudou a estruturar o Brasil, né? Quando a gente pensa no processo também de formação e estruturação feito pelas companhias das Índias no Brasil, né? E o processo de coesão social que se articula a partir do catolicismo. Eu não posso deixar de dizer também do Estado que se vem principalmente a partir de 1930, quando os evangélicos começam a se organizar, essas estruturas protestantes evangélicas começam a se organizar e se fazer valer em termos de um plano de política. Então, esse plano de política já se estabelece em 1930 com a chamada Confederação Evangélica Brasileira, que conseguiu a eleição de um senador, Guaraci Siqueira, e que depois foi retomada com o advento da Nova República, né? Com a reedição da Confederação Evangélica e com figuras já notáveis à época, como Edir Macedo, Valdomiro, R. Soares, Caio Fábio. Existem figuras interessantes à época. Então, assim, o panorama geral que eu poderia dizer é que é umbilical a relação e as análises também. Sim, você se dedica mais a esse seu recorte, né? Evangélicos, né? Igrejas evangélicas e política. Né? Por que esse recorte, né? Quais são as características desse campo de análise seu? Não, primeiro tem que indicar a minha vinculação, né? Como movimento protestante evangélico. Eu sou de tradição, né, batista luterana, sempre pensei um pouco nisso, e a minha vinculação acaba entrando por isso, assim, desde criança eu sempre assisti, sempre, né, participei de ações evangélicas, e, né, principalmente no meio batista, né, e depois um pouco no luteranismo, mas nunca deixei de atuar em certo sentido. Mas, assim, isso começa a se estabelecer de uma forma mais densa, eu poderia dizer, a partir da minha atuação como professor do Seminário do Sul, na época da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, e também na minha atuação junto à revista Caros Amigos, né, onde se pedia, Fábio, poderia trabalhar com isso. Então eu tive, assim, minha vinculação de forma direta são diretamente a partir desses dois elementos. Elemento da atuação no meio evangélico e da produção em termos de reflexão acadêmica. Sim, eu tenho acompanhado seus artigos. Você está focado agora na análise da relação entre evangélicos e o atual governo federal, governo de Bolsonaro. Né? Muito trabalho nessa análise? Nossa, é o que mais tem, né? É o que mais tem para a gente, evangélicos e Bolsonaro. Embora eu não posso deixar de dizer assim, que o catolicismo também tem uma relação também direta. O catolicismo conservador, o tradicionalista, tem uma direção direta também, que também vai ser das minhas caminhadas. Mas dizendo assim, no meio evangélico, eu não posso deixar de reforçar figuras importantes assim, para o métier bolsonarista, né? Figuras importantes como Edir Macedo, que
que vem de uma forma direta, atuando não só na fala, mas em termos institucionais, a partir da Record, a partir das rádios, e figuras que agem de forma direta, como o Malafaia. O Malafaia diariamente grava vídeos favoráveis ao governo Bolsonaro. Ele fala que tem alguma crítica ou outra, mas, no geral, se você pega a semana, são 6, 7 vídeos, pequenas tomadas pró-Bolsonaro, né, discutindo e embasando o governo. Isso que é importante. Eu acho que olhar esses pastores das grandes corporações evangélicas, eu não estou falando que todos os evangélicos apoiam Bolsonaro, disso, né? Sim. Mas os pastores das grandes corporações evangélicas, eles, mais ou menos, eles vêm pavimentando a caminhada de Bolsonaro, construindo discursos e argumentos pró-Bolsonaro. E eu acho que isso é importante ser visto mais no caso de Macedo. Malafaia faz um perfil muito mais midiático, estrondoso, de gritar, de falar, de defender. É mais uma apologética do que eu chamo de cristofascismo. O Macedo é muito mais uma atuação assim, de pavimentar os argumentos. Por exemplo, ele pavimentou o argumento da supernotificação que vem acontecendo no Brasil. Então, assim, é curioso assim, olhar esses casos, né? É um segmento bastante diversificado, você fez essa observação, né? Não é todo o segmento evangélico, não existe esse o evangélico, né? Como o catolicismo também não, né? Tem que Exato, olhar, exato. tem que olhar os detalhes mais, para não cometer alguns equívocos e alguns senões. Fábio, você já citou aí um termo que eu tenho acompanhado na sua produção, que é o termo cristofascismo, não é? De onde que vem esse termo? Que tom que você dá para ele? O que você está querendo dizer quando você fala, né, de cristofascismo? Então, o termo ele já é conhecido, assim, já existe na história da literatura, e quem articula ele é uma teóloga alemã que atuou no Union de Nova York, chama-se Dorothea Zoller. A Dorothea, ela usa o termo pela primeira vez para se referir tanto à memória dela do nazismo, né, mas ela se preocupa muito com a memória dela dos chamados supremacistas brancos nos Estados Unidos, o movimento fundamentalista, e ela vai dizer que isso é uma forma de autoritarismos e tudo mais. Então, a minha preocupação, quer dizer, eu articulo a partir dos trabalhos da Dorothea de 1970, tem um texto de 84 sobre. E aí eu venho mais preocupado, assim, nesse caso, eu estou mais preocupado com a formulação de um governo, nesse caso, de um Estado, né? Coisa que a Dorothea era muito mais uma teóloga mística. Eu estou mais preocupado, nesse caso, com a estruturação de um governo, de um Estado, de uma governança. E eu vou usar o termo do Foucault, né, de uma gestão de vida, ou, usando o termo também dele, antivida, né? Então, assim, a minha preocupação especificamente com o cristofascismo, e aí eu já estou diferenciando, a Dorothea usa cristofascismo, eu uso cristofascismo, mas eu estou pensando muito mais no cristofascismo na geografia brasileira. Ou melhor, também no sul do mundo, eu acho que é importante também dizer, também na Bolívia, de uma forma dessa, mas agora, especificamente no Brasil, eu estou preocupado com aquilo que já vinha se anunciando, que é o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro como sendo um governo que está absolutamente pautado nas dinâmicas e nas estruturações, nas falas, nos discursos, sobretudo, nos discursos dos grupos ditos fundamentalistas evangélicos e católicos conservadores, no geral. Então, ele vai beber desse núcleo, vai beber dessa mentalidade, uma forma de se comunicar e de, vez ou outra, se rearticular socialmente, quando começa a aparecer algumas pesquisas que tiram, assim, que mostram que ele está perdendo força, base social. Então, ele vai investir, quer dizer, os intelectuais do bolsonarismo vão investir pesado em campanhas, por exemplo, se antes nós tínhamos campanhas, quando o PT perdia alguma coisa de valores em termos de pesquisas de apoio popular, o PT investia em políticas diretas, por exemplo, vamos deliberar, dinheiro para isso, vamos reorganizar, vamos fazer de alguma forma. O Bolsonaro faz o inverso, quer dizer, não que ele não faça, mas ele faz como locus objetivo, como grupo focal, quer dizer, deliberar ações de oração, campanha de jejum,
Então, assim, vamos dizer, da pandemia para cá, eu já fiz a contagem. São mais ou menos 13, 14 campanhas de jejum que vêm rearticulando o bolsonarismo, assim, de uma forma direta. Então, é importante dizer que está absolutamente no cristofascismo no Brasil, e aí o termo é o que eu estou usando, né? No cristofascismo no Brasil, o que nós temos aí é uma umbilical relação entre os segmentos evangélicos e católicos conservadores que condicionam a linguagem do governo. E aí é importante dizer que, desde a campanha, ele vai usar um texto fundamental para o movimento evangélico no Brasil. Conheceis a verdade vos libertará, que está em vários templos, assim, igrejas batistas, presbiterianas, pentecostais, né? É um termo que chama muita atenção quando vai falar da imagem de Jesus, do processo de proclamação, assim, apologética cristã, evangélica. E que, para ele, toma símbolo de um outro elemento, quer dizer, de uma luta política, mas, ao mesmo tempo, está ligado com a memória de um cristianismo. Esse cristianismo, ele é, por si só, fundamentalista, conservador, né? Então, o cristofascismo seria mais ou menos isso. Tá bem. Bem, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Eu queria saber, logo que a gente voltar do intervalo, né, a relação dessa discussão sobre o cristofascismo com todo o debate sobre necropolítica e também esses aspectos que você chama de gestão apocalíptica no governo Bolsonaro. Então, vamos fazer um breve intervalo. Eu converso com o historiador e teólogo Fábio Pi. No Religares de hoje, nós estamos conversando sobre religião e política. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. No programa de hoje, eu recebo o historiador e teólogo Fábio Pi. Nós estamos conversando sobre religião e política. Fábio, a gente deixou a pergunta no final do primeiro bloco, né? Você falava sobre como que você compreende o que você está chamando de cristofascismo no Brasil. E a pergunta era, qual a relação, não é, dessa perspectiva de leitura, desse tipo de gestão, como você disse, né, da vida, dos corpos, etc., com os debates sobre necropolítica? Então, Flávio, eu acho que é uma relação absolutamente direta, né? Pensar na necropolítica como sendo uma política de aceite ou de indicação de morte, de aceite de morte de sujeitos. Nesse caso, no Brasil, quando eu vou falar de cristofascismo no Brasil, né, eu estou, dentro desse termo, eu estou condicionando, assim, estou esperando. E o que eu vejo por exemplo, no Brasil, tendo milhares de mortes, assim, o aceite disso, tanto em termos oficiais para o Bolsonaro, quando ele vai falar assim, olha, ou é emprego ou é caos social, né? Então ele já está indicando nessa discussão de que existem pessoas que estão em possibilidade, quer dizer, existem pessoas entregues à morte, né? Pelo Estado brasileiro como figura do Estado brasileiro. Então, assim, eu acho que tem a necropolítica, mas também eu queria chamar a atenção, assim, que eu acho que é fundamental o trabalho do Mbembe, né? Mas também tem alguns elementos que eu acho que a Judith Butler escreve muito melhor hoje em dia. Assim, não, ambos são importantes, mas eu acho muito interessante quando ela vai falar assim, a economia é o grito eugênico dos governadores hoje. Então, o que eu acho que isso é fundamental se indicar. Existe um discurso de entrega de morte absoluto, é isso. Só não usa o termo, né? Só não pode se falar isso tão diretamente, mas está se admitindo, né? Mas mais do que isso, é um aceite também da morte de quem não é tão saudável. Então, é necropolítico, sim, mas também é eugênico. O Estado brasileiro, de forma direta, ele está absolutamente indicando um vetor eugênico na sociedade. Assim. Então, assim, os mais saudáveis, os mais aptos, novamente, são aqueles que estão em possibilidade de continuar vivendo e de ser um símbolo da brasilidade, um símbolo do que pode sobreviver a isso tudo. Né? Nesse caso, de forma mais clara, imagem que nós vimos na internet esses dias, né?
as figuras do Leblon, né, que saem da noite, que vão para os bares e que não estão de forma direta de forma direta, assim, submetidos à lógica da morte, né? Porque eles têm plano de saúde, têm condições de vida muito boas, né? Então, quem são os afetados de verdade? São as pessoas que trabalham, são as ditas, o que sobra da escravidão no Brasil, quer dizer, o que sobra da escravidão no Brasil é o quê? É tudo, é óbvio que sim, mas de forma direta são os serviços dos empregados domésticos, né? Das figuras que estão sendo pagas também para entregar. Então, aí vale a pena dizer assim, olha, há um intrínseco movimento de reorganização desses setores, né? Então, assim, o Estado ele é eugênico, nesse caso. Quando o Malafaia vai dizer, olha, é causa social ou é vida, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, me desculpem, vai morrer gente. Então, assim, isso que é interessante de se indicar. Pela linguagem cristã e evangélica, fundamentalista, apologética, se aceita. O que não é se aceitável normalmente dentro de um panorama evangélico e cristão, que é morte do sujeito, né? Então, assim, que eu posso dizer que é necropolítico, mas também é eugênico. E racista também, não é, Fábio? Porque Sim, dentre esses mais pobres que você nomeou estão as pessoas negras, né? Sim, sim. Então, o Estado brasileiro está reafirmando a sua estrutura estruturante para o Bourdieu, né? A sua estrutura, a sua razão de viver, que é o quê? Praticar uma política de aceite dos brancos, classe média, da dita paz social, contra, vamos dizer assim, 54%, 55%, 53% da população brasileira, que é negra, que é um panorama diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a minoria, de fato, percentualmente é negra. Aqui não, aqui é a maioria. Então, assim, o Estado age contra a maioria da população, e esse é um quadro que é interessante ser afirmado. Esse é um quadro ainda de colônia, colonial, de absoluta luta de classe. Fábio, você citou uma série de lideranças no campo evangélico. Que relação há entre esse discurso religioso, discurso político e a questão econômica? É na linha do que a gente vem falando agora também, né? Quer dizer, que associação há também aí desses líderes religiosos com esse neoliberalismo? Olha só, eu acho essa pergunta maravilhosa. Porque os sujeitos que constroem e consolidam as chamadas grandes corporações evangélicas, eles são nada mais nada menos do que grandes empresários. Né? Grandes empresários. A mesma forma, eu posso dizer assim, olha, Canção Nova, que está com a cuia pedindo dinheiro para o bolsonarismo agora, para o governo Bolsonaro, como o Malafaia, como o Macedo, como o Valdomiro também estão, né? São absolutamente, assim, estou falando do setor evangélico especificamente, que essa relação é muito mais clara. Por exemplo, o Silas Malafaia é dono de 112, 116 empresas. Então, é um grande empresário. Macedo também tem 200 e poucas empresas. Então, quando eles estão falando assim, pandemia ou caos social, na verdade, eles estão o quê? Sustentando e se valendo da sua posição social, que é o quê? De grandes empresários. Então, vamos dizer assim, eu estou dizendo que Malafaia, Macedo, Valdomiro, Renê Terranova, deixa eu dizer um nome que não é tão comum na mídia, mas que é absolutamente importante ser dito, José Valandro Júnior, são grandes empresários, que é o pastor Batista, né, que muito se esquece, os protestantes tradicionais estão, assim, ratificam mais ainda, né, o vínculo com o bolsonarismo, né, a conversão batista brasileira, ela está umbilicalmente também ligada ao Bolsonaro. Esses setores são empresariais. A lógica de governança, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Presbiteriana Brasileira também, é empresarial. Então, assim, o que eu posso dizer de forma direta é que esses empresários religiosos, e aí eu estou usando uma outra diferenciação, esses empresários religiosos estão preocupados absolutamente em manter os seus estabelecimentos comerciais, suas empresas, suas grandes indústrias. Por exemplo, o Malafaia é o 4º pastor mais rico do Brasil. Macedo é o 1º pastor mais rico do Brasil. Então, assim, são grandes empresários
preocupados com a lógica absoluta de fiéis? Sim, estão preocupados com os fiéis, mas estão também, e às vezes até muito mais, preocupados com sua caminhada, vamos dizer assim, empresarial, de manter as suas empresas. Então, esses sujeitos estão vinculados e absolutamente preocupados com a implementação do que vem se chamado, assim, autores da economia vêm chamando de atualmente de ser um ultra-neoliberalismo. A forma de construir e consolidar esse ultra-neoliberalismo é construindo posturas fascistas no âmbito da sociedade brasileira. Vamos dizer assim, de construção de um estado de sítio governamental. Então, o que nós temos na face do nosso Brasil agora, eu defendo com alguns autores junto a mim, Michel Levy, Ricardo Musi, é que nós temos uma face de um fascismo brasileiro que se organizou e se estruturou a partir da ditadura militar, ditadura civil, empresarial, militar brasileira, 64. Então, Fábio, a gente tem ainda 2 minutos, mas eu não gostaria de conversar com você se a pandemia, ela de alguma maneira contribuiu para potencializar essa gestão apocalíptica, não é, que nós temos assistido aí no Brasil. Ora, Flávio, nós sempre fomos, no Brasil, na América Latina, nós sempre fomos laboratório colonial, empresarial da Europa. Agora, imagina se a gente já está numa gestão bolsonarista, que é de construção de ódio ante o diferente, construção de ódio às minorias sociais. Agora, imagina se, ainda além disso, nós temos também uma construção de um cerco biológico. Um cerco, vamos dizer, para o Foucault, de uma biologização da vida, né? A biopolítica de forma mais direta. E aí eu acho assim, que o termo biopolítica é muito mais interessante que a política, né? Mas isso eu não consegui desenvolver ainda assim, de forma em texto. Mas assim, imagina, olha, se nós já vimos uma caminhada de um estado de cerceamento social a partir de Bolsonaro, a partir de suas intrigas com as mídias, a partir de suas intrigas com os diferentes, com os comunistas, com os professores, com os humanistas, né? Já viam uma série de rachaduras nisso. Agora, imagina diante de um processo em que, se há necessidade de construção de um Estado, vamos dizer, muito mais de bem-estar social, como a Europa, o próprio Estados Unidos vem fazendo certas permissões ali, e no Brasil temos um movimento tosco de cada vez mais de construção do ultraneoliberalismo. Então, existe uma rota de distanciamento, de conflito estabelecido. A forma de construir, fazer institucionalmente conflito é uma lógica dentro da lógica fascista, que é o quê? De cada vez mais construir um governo forte e a deliberação sobre o que tem ao redor, governos, estados, prefeituras, ser enfraquecido. Então, é o que mais ou menos que nós temos hoje. Por exemplo, ele brigou com Dória, brigou com Witzel, vem brigando com vários setores, cada vez mais se isolando, mas, ao mesmo tempo, também se fazendo valer como figura unitária, totalizadora. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Religário, pelas questões, né? Vamos acompanhando aí as suas publicações, né? E refletindo junto com você. Obrigado. Eu agradeço, Flávio. Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer o nosso trabalho, nossos cursos de mestrado, de doutorado, também cursos de especialização, através da nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. A gente fica por aqui, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.